Olá, estamos novamente reunidos para mais um estudo. Espero que esteja tudo bem com vocês, conforme está tudo bem comigo, graças a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador por isso. Vamos a mais um estudo? Hoje vamos estudar sobre fariseus. Vamos conhecer os fariseus, que os evangelhos nos revelam que eram os piores adversários de Jesus Cristo. Segundo o excelente comentário judaico do Novo Testamento de Davi H. Ster, publicado em 2008 pela editora Atos, ao fazer um comentário sobre Mateus 23, de 13 a 26, nos revela, na página 96, que nos Talmudes de Jerusalém e babilônico descrevem que, abre aspas, há 7 tipos de fariseus. O fariseu ombro, que carrega ostensivamente suas obras, suas boas ações em seus ombros, para que todos possam ver. O fariseu espere um momento, que quer que você espere enquanto ele realiza o mitzvah. O fariseu machucado, que dá de cara com uma parede enquanto olha para o chão, evitando olhar para uma mulher. O fariseu reconhecedor, que comete um pecado e então faz uma boa ação e equilibra uma com a outra. O fariseu abalado, cuja cabeça está abaixada em falsa humildade. O fariseu que pergunta: qual é a minha tarefa para que a cumpra? Como se ele pensasse que já cumpriu todas as obrigações, como está em Filipenses 3, de 5 a 6. O fariseu com medo das consequências se não obedecer os mandamentos. E, finalmente, o fariseu do amor, seja amor pelas recompensas que Deus promete por cumprir os mandamentos ou amor pela própria Torá, não importa qual. Ele é compreendido aqui como sendo o único bom tipo de fariseu. Fecha aspas. Se observarmos bem, em todos os evangelhos, não eram os assassinos, os apóstatas ou idólatras e os adúlteros que Jesus considerava os piores pecadores, mas sim os fariseus, que João Batista chama-os de raça de víboras, em Mateus 3, versículo 7. E Jesus Cristo torna a chamá-los novamente de raça de víboras, em Mateus 12, 34 e 23, 33. Mas e por que Jesus chama-os tanto de raça de víboras? Por que será? Por que será? Segundo o livro Os Últimos Passos de Jesus, de Bill O'Reilly e Martin Dugard, publicado em 2015 pela editora Sextante, no final da página 186 nos revela que, abre aspas, acreditava-se na época que as víboras eram geradas de dentro da mãe e que, para nascer, devoravam a pele dela de dentro para fora, matando-a no processo. Fecha aspas. Isso quer dizer que as funções dos fariseus, abre aspas, eram geradas dentro da mãe, fecha aspas, ou seja, eram geradas dentro da lei de Moisés, mas eles próprios matavam a lei, abre aspas, de dentro para fora, fecha aspas, destruindo a sua interpretação do que tinha de mais importante para o arrependimento e conversão do povo sofrido e carente de Deus. Em Mateus 23, 3, Jesus diz ao povo como devem proceder em relação aos fariseus. Abre aspas. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Fecha aspas. Jesus nos revela aqui que os hipócritas podem ser excelentes conselheiros. Não é difícil encontrarmos pessoas assim também nos dias de hoje.
E Jesus prossegue dizendo que os fariseus adoram aparecer, versículos 4 e 6, e que gostam de serem chamados de rabi, ou de mestre, ou de pai, que em latim é padre, versículos 7 a 12. E Jesus prossegue dizendo, abre aspas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fecha aspas, quem impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus, versículos 13 e 14, que encaminham as pessoas para a geena, conforme está no texto, ou seja, para o inferno. Versículo 15, chama-os de, abre aspas, condutores cegos, fecha aspas, versículos 16 a 22. No versículo 23 diz, abre aspas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo, fecha aspas, fielmente, abre aspas, mas omitis as coisas mais importantes da lei, fecha aspas. Nos versículos 25 a 36, Jesus Cristo continua chamando-os, abre aspas, ai de vós e escribas e fariseus hipócritas, fecha aspas, que se preocupam de manter a aparência externa bonita, mas o interior imundo, e que matam os profetas enviados por Deus. E no versículo 33, Jesus faz uma pergunta desafiadora. Abre aspas, serpentes, raça de víboras, como haveis de escapar do juízo da geena? Fecha aspas. Ou seja, Jesus está perguntando como é que os fariseus poderão escapar de seus destinos, que é a ira do inferno. Ou seja, tudo de pior que se possa imaginar num ser humano, Jesus chamou os fariseus, e ainda por cima condenando-os ao inferno. Mas nem mesmo a esses Jesus Cristo condenou eternamente ao fogo do inferno, ao dizer-lhes, abre aspas, em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, fecha aspas, em Mateus 21, 31. Jesus aqui não está supondo, nem levantando uma hipótese remota, mas afirmando categoricamente, abre aspas, os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, fecha aspas. Observe que, apesar de Jesus condená-los à geena, ao fogo do inferno, o Senhor não está fechando para eles o reino de Deus, não os está impedindo de entrar no reino de Deus. Os mesmos fariseus que Jesus condenou, abre aspas, ao juízo da geena, fecha aspas, que todos nós sabemos que é o próprio inferno, Jesus revelou também que também entrarão, abre aspas, no reino de Deus, fecha aspas, depois dos publicanos e as prostitutas. Será que Jesus mudou tão radicalmente de opinião? Ou será que todas as interpretações escatológicas das palavras de Jesus estão erradas? Jesus não errou, nem mudou de opinião. Então todas as interpretações escatológicas estão erradas. Várias versões bíblicas trazem essa palavra. Abre aspas, vos precedem, fecha aspas, como a Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Bíblia Ave Maria, tradução CNBB, Bíblia de Jerusalém, etc. e etc. Na versão bíblica pastoral, na versão bíblica, edição pastoral da editora Paulus, nos apresenta uma tradução muito mais clara e direta, onde Jesus diz, abre aspas, pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Fecha aspas.
Na cultura judaica da época de Jesus, abre aspas, nenhum homem é mais desprezado do que o coletor de impostos, fecha aspas, e nenhuma mulher era mais desprezada do que a prostituta, como está no livro Os Últimos Passos de Jesus, de Bill O'Reilly e Martin Dugard, editora Sextante, 2015, no final da página 85. E por falar em Jesus e sua época, veja o que diz o livro Jesus e sua época, das seleções Reader's Digest, ano 2008, na página 12. Abre aspas. Na página 112. Jesus e sua época, das seleções Reader's Digest, ano 2008, na página 112. Abre aspas. Jesus quis demonstrar que os pecadores iriam ao paraíso antes dos sacerdotes e dos sábios, porque todos ouviram a pregação, mas apenas os pecadores a colocaram em prática. Fecha aspas. Diante de tudo isso que acabamos de estudar, para Jesus, os fariseus eram os piores pecadores da face da terra, merecedores do inferno, e sendo assim deveríamos rever todos os dogmas escatológicos definidos ao longo dos séculos e interpretarmos a palavra de Deus de uma forma mais profunda e libertadora, pois Jesus nos revela que eles também entrarão no reino de Deus, sendo obviamente punidos antes disso, sendo obviamente castigados e purificados antes disso. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.